Então vamos lá, gente. Que Deus, em sua infinita misericórdia e o amor incondicional de Jesus, nos permita que nós possamos aurir novas forças através do conhecimento nestes encontros às terças-feiras, para que nós possamos ser ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Hoje nós vamos iniciar esse módulo ou esse tópico de 3 aulas do átomo ao arcanjo. E hoje é a aula 1. Assim é que tudo serve, que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Deus, sendo justo e misericordioso, não privilegiando a este ou aquele, todos nós criados simples e ignorantes, mas com a nossa destinação à esfera crística. Então, o Cristo um dia também já passou pelo mineral. Jesus também um dia já passou pelo reino vegetal. Na Terra, claro que não. A Terra é um planeta que foi criado, co-criado pelo Cristo. Então, a sua evolução, é claro que se processou em outros mundos. Como diz André Luiz lá no livro No Mundo Maior, né? Tudo se encandeia na natureza, ele está falando aqui, e lá ele está falando. Nós começamos pela hibernação do princípio espiritual nos cristais até o desenvolvimento do princípio inteligente, que virá, finalmente, receber o livre-arbítrio e tornar-se um espírito. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do ser humano. Então, nós estamos falando da ideia de Deus, o que é Deus e o que representa Jesus para nós. Então, o desenvolvimento da ideia de Deus e esse processo religioso é de acordo com o nosso desenvolvimento moral e o nosso desenvolvimento intelectual. À medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento e nos instruindo, nós vamos nos capacitando para sair das crendices e do misticismo que muitas religiões ainda usam para escravizar aos seus adeptos. Os homens, fisicamente, pouca diferença tinham dos primatas. Suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que no labirinto dos séculos vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso. Como diz Emmanuel no A Caminho da Luz, nós não descemos da árvore, nós não descendemos do macaco, porque se assim fosse dos primatas, qual a razão, então, de existir ainda os símios e os primatas? Sim, a composição física, como já falamos, braços alongados, corpo coberto de pelo, pernas curtas, tudo isso era de acordo com a concepção necessária àquele mundo primitivo. Era simplesmente a lei de conservação e a preservação da espécie. Religiosidade, assim como moral, não existia. A luta era pela sobrevivência e pela manutenção ali daquilo que estava sendo ainda um embrião da civilização. Mas Jesus, o co-criador, e Deus, que é o Todo-Poderoso, e ele é o Criador, somente Deus pode criar, então sempre enviou os seus missionários, sempre enviou aqui aqueles espíritos já com conhecimento e com capacidade para organizar esse pensamento religioso e começar a apresentar a todos nós a divindade. Moisés é a referência primeira para todos nós, por isso que a Bíblia se inicia com esse grande legislador. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus, segundo as suas concepções daquele momento.
Como não tinham uma ideia do que era Deus, como não temos ainda essa concepção, o significado, o que é Deus, se é uma luz, se é uma energia, se é uma inteligência, não tinha. Tudo aquilo que era desconhecido, então era associado a uma divindade. Por exemplo, os nórdicos, eles acreditavam que o trovão era o deus Odin, né? E Thor, com seu martelo, quebrando as nuvens. Ainda hoje, na nossa Amazônia, tem muitas ali civilizações, tem muitas ainda tribos que acreditam que na noite de sexta-feira de lua cheia, o boto vai se transformar em um homem e precisa do sacrifício de uma virgem. É uma justificativa para o abuso sexual. Hoje nós sabemos disso, mas sempre foi. Mas por que somente agora está sendo divulgado? Devido às ferramentas, devido aos recursos de aprendizado que todos nós temos. Então, os sacrifícios e as oferendas às divindades, o deus do mar, o deus da guerra, o deus da caça, o deus do sexo, o deus do vinho, sempre teve. Então, à medida em que espíritos vão trazendo novos conhecimentos e nós vamos nos instruindo, nós vamos deixando a materialidade e o primitivismo e vamos tendo essa concepção moral de que o sacrifício ele precisa ser espiritualizado e não à base de sangue. Incapaz pela ignorância de conceber um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Daí tantas potências distintas. Era o chamado politeísmo. Por isso que a ideia de Deus vem de acordo com essas criaturas. Tudo era o politeísmo, vários deuses. Então, quando chega Abraão, os hebreus, vindo daí, fazendo parte dos espíritos, os exilados de Capela, eles tinham essa ideia do Deus único que é implantado pelos hebreus. Então, essa ideia monoteísta de Deus é uma herança dos hebreus, dos judeus para nós. É a importância que nós temos e temos a eles, porque assim muda-se essa ideia para uma realidade mais palpável dentro da nossa compreensão. Assim agiam porque não compreendiam a Deus como sendo fonte de bondade. A matéria sobrepuja o espírito, entregam-se aos instintos do animal selvagem. Hoje, nós sabemos que em toda e qualquer circunstância, o espírito deve sempre prevalecer sobre a matéria. Mas ainda hoje, nós vemos em algumas situações o materialismo predominante, quando nós vemos toda essa violência, não só o feminicídio, não só a pedofilia, não só em relação à drogadição, às prisões e principalmente a essas facções que hoje estão dentro dessa violência. Se nós olharmos a barbárie com que eles hoje ainda agem, nós vamos compreender por que esses espíritos estão tendo uma última oportunidade aqui neste planeta bendito, porque ainda estão muito mais próximos do instinto do animal do que do raciocínio da inteligência, que é um atributo do espírito. Essa é a razão da crueldade. Senso moral não existe. Acreditavam que o sacrifício de uma criatura animada tinha mais valor aos olhos de Deus. Imolaram animais, depois seres humanos. O valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Se no Antigo Testamento o chamado ali, o dízimo, a oferta, era o cominho, era a salsa, era a mostarda,
o figo, o leite e o mel, que era algo comum e a fonte de sobrevivência, à medida em que foram avançando, então começaram a ofertar. À medida que foram clareando essa concepção desse Deus, tendo essa ideia das divindades, começaram a ofertar primeiro pequenos animais, depois pombas, coelhos, passou-se a ovelha, é daí que vem a origem do Cristo como cordeiro imolado, um Cristo sem nódoa, um Cristo sem mácula, chegando até mesmo aos nossos dias de hoje, onde ainda em alguns continentes e em algumas nações temos sacrifício humano. Por quê? Entendem os dirigentes dessas religiões que quanto mais importante for a vítima, for a oferenda, mais Deus vai ficar agradecido. Como se Deus precisasse de oferenda, sendo Ele o Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. A ideia de Deus é indispensável à nossa vida. É algo inato. Nós não temos que parar. Mesmo aquela criatura que está ainda em desenvolvimento da sua inteligência, do seu raciocínio, está despertando para a vida material ainda, porque a espiritual só vai se completar a reencarnação aos 7 anos, mas nós temos essa ideia de que existe algo que tem o controle absoluto de tudo. Nós não sabemos por que que chove, por que que faz sol, mas sabemos que tem hoje alguém que está no controle de tudo. Nós não alcançamos, a nossa mente não alcança essa compreensão. Porém, nós já não podemos mais atribuir a isso ao acaso. Porque, como diz Kardec, se existe um efeito inteligente, é porque tem uma causa inteligente. Nada acontece por acaso ou coincidência. Seria muito pueril, muito infantil acreditarmos que de uma explosão como o Big Bang, tudo se organizaria dentro do sistema, das galáxias, dos sistemas planetários e a própria vida organizada no planeta Terra como nós conhecemos. Sem a ideia de Deus, a humanidade se abate e perece moralmente, sem conseguir se regenerar. Mesmo que seja por medo, o medo da punição, o medo do castigo, o medo do inferno, ou que seja a busca incansável pelo céu, pelos campos elíseos, então as criaturas, ainda a grande maioria, caminha neste sentido, exatamente o de que eu quero, deve ter uma região melhor. E Deus, se Deus é Pai, se Deus é o amor, se Deus é a bondade, então, se eu sou filho de Deus, por que isso, por que aquilo? É a recompensa e o castigo gerindo e organizando as nossas atividades. A ideia de Deus precisa ser engrandecida, desembaraçada das falsas interpretações em que as religiões e sistemas a têm envolvido. Tal é a missão. Deus não está nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. O próprio Evangelho, Jesus disse: levantai um pedaço de madeira e me encontrarás. Mova uma pedra e aí eu estarei. E ele vai reforçar mais adiante. Onde está o teu tesouro, aí está seu coração. Então, Deus não está nos templos. Os templos é um local da proteção das intempéries, do sol, da chuva e do vento, é um local pré-estabelecido onde as criaturas que têm um objetivo comum vão louvar, agradecer, vão pedir, mas não que Deus esteja lá. Deus está em nosso coração. Ninguém vai ao templo para se encontrar com Deus. Deus está conosco. Somos nós que muitas vezes não o encontramos. A ideia de Deus traz essa inteligência soberana, a unidade universal, qual o imenso foco onde todos os seres vêm a unir a força, a luz
e a vida necessária para os guiar na senda dos seus destinos. Todo esse texto é tirado do livro O Grande Enigma, do Leon Denis. Então, aqui ele está dizendo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mesmo nós não concebendo esse Deus abstrato, nós o compreendemos através das suas leis imutáveis e perfeitas que regem a organização da nossa vida. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas, mas trazemos o coração capaz de lhe sentir o amor. Então, nós não temos que se preocupar se Deus trabalha todo dia, se Deus cria todo dia, se hoje nós já sabemos, a ciência nos mostra que não é mais um universo, é o anverso, porque existem muitos universos, muitos sistemas planetários. Então, Jesus nos garantiu que Deus trabalha dioturnamente, e ele também trabalha. Mas nós não temos que nos preocupar com a criação divina. Nós temos que preocupar-nos em dar continuidade à nossa existência. Nós saímos do cristal como um princípio espiritual, hoje passamos pelo princípio inteligente, hoje somos espíritos dotados de livre-arbítrio a caminho da luz. E a cada reencarnação, assim como nós nos melhoramos, como nós evoluímos, a nossa compreensão de Deus só amplia, porque nós começamos a ver Deus em tudo e em toda parte. Não é a ideia do panteísmo, que Deus está em tudo e tudo é Deus. Não. Nós conseguimos compreender que muitas vezes aquilo que nós mesmos chamamos, olha como a natureza é perfeita. Natureza não é perfeita. A natureza é o nome que nós, ainda na nossa ignorância, damos a Deus. A natureza nada mais é do que uma ação do Ser Supremo que nós chamamos por Deus. Por isso ela é perfeita. A natureza não dá salto, a natureza, tudo nela é progressivo, tudo tem o seu tempo, as estações, inverno, primavera, verão, o outono, sim, mas não é a natureza. Tem uma divindade organizadora, é a ideia de Deus que nós hoje já somos capazes de compreender. Então, nós temos que ser o terreno fértil para que essa ideia de Deus não só ela germine, mas principalmente que ela dê frutos. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potente inteligência humana. Então, ele está dizendo, basta olharmos à nossa volta. Tudo aquilo que não é criação do homem é criação divina, é criação de Deus. Tudo que é criação do homem morre. Tudo que é criação de Deus é para toda a eternidade. E vai avançar, vai se transformar. O que é do homem, aquilo que é criação do homem, aquilo que é invenção humana, trazemos a concepção do mundo espiritual. A Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, de acordo com as colônias onde nós estagiamos. Mas é de lá que nós trazemos as chamadas invenções. Os gênios, os inventores, que nada mais são do que espíritos adiantados cientificamente, tecnologicamente, trazendo esses recursos para nos fazer avançar, sempre tendo a ideia de Deus como o Criador, como o Todo-Poderoso, que tem o controle absoluto de tudo. Por isso, Cristo disse que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Os laboratórios hoje, eles já conseguem reproduzir vida orgânica.
temos carne, temos peixes, temos uma série de vegetais, como o kiwi, mamão, papaya, que isso não existe, isso é uma mutação. Isso são uma mistura de vários frutos, assim como o chester, por exemplo, é uma mistura de várias aves. Isso é uma mutação, isso é uma criação humana. Agora, a criação, esses vão perecer, tem vida, tem um prazo. Agora, aquilo, a vida humana, a vida do espírito, que é dádiva de Deus, essa ninguém consegue ainda criar e não conseguirá. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no limitado. Ele é a alma de tudo, é a essência do universo. Então, o que ele está dizendo? Como nós falamos, somente Deus pode criar. Todos os espíritos criam quando chegam na fase do crística, na era crística, na evolução crística, no mundo crístico. Todos vão, então, chegarmos a essa criação. Mas somente Deus é o Criador. Deus, ele cria. O co-criador, em plano maior, são os espíritos dessa fase. E nós vamos compreendendo dentro daquilo que nós hoje nos situamos. É o nosso conhecimento, é o nosso desenvolvimento, é o nosso aprendizado. Deus é um ser vivo, sensível e consciente. Deus é uma realidade ativa. Deus é nosso Pai. Deus é nosso guia. Deus é nosso condutor, é o nosso melhor amigo. Infunde-nos ânimo, luz e vontade para atingirmos a perfeição. Então, nós ainda temos todas essas dificuldades? Sim, mas hoje nós, graças à doutrina espírita, já conseguimos absorver, através do conhecimento, através da vivência, das experiências reencarnatórias. Então, hoje nós compreendemos esse ser supremo da qual nós podemos e somos os filhos. Nós temos latentes em nós todas as virtudes divinas: paciência, tolerância, piedade, perdão. Nós temos ainda muitas dificuldades de oferecer um campo fértil para que essas virtudes possam germinar. Porém, é da nossa evolução, é da nossa conscientização chegarmos a esta evolução, a este patamar evolutivo que o Cristo disse que todos nós um dia chegaremos. Não é pelos milagres, não é pelas curas, e muito menos de sermos sacrificados ou crucificados em prol de um mundo do qual nós seremos aí o diretor angélico. Não, nós temos que compreender esse Deus palpável, esse Deus, o Pai carinhoso, o Pai protetor, o Pai, sim, rígido, o Pai que disciplina, mas um Pai que ama, um Pai que educa, o Pai que não nos oferece aquilo que nós queremos, que não atende os nossos caprichos, mas jamais deixa faltar o necessário à nossa caminhada evolutiva. Para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, ele é a vida, a razão, a consciência em sua plenitude. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. Não tem como compreender o mundo, não tem como compreender a humanidade se nós não tivermos a noção básica do que é Deus.
Jesus, que para muitos é um mito, Jesus, que para muitos é uma lenda, mas nós temos uma referência, mesmo sendo esse Jesus de Michelangelo. Cabelos longos, barbas longas, olhos azuis, a túnica, a sandália, uma representação de humildade, de simplicidade. Então, onde estaria Deus? Deus, nós não sabemos. O que os espíritos responderam? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não dá para conceber um Deus à nossa imagem e semelhança, mas nós não temos ideia do que é esse Deus abstrato. Está muito distante. Quando o evangelista diz que Deus é o amor, nós temos uma ideia dentro desse amor filial, desse amor maternal, dentro desse amor caridade, que na realidade é generosidade, que nós hoje convivemos. Nós ajudamos, nós já somos capazes de orientar, de instruir, de dar uma cesta básica, de dar uma esmola, de dar um donativo, de participar de eventos, de campanhas, mas nós ainda não temos a compreensão exata do que significa o amor. Tanto que nós ainda falamos, eu te amo para o gato, para o cachorro, para as plantas, para o carro, mas não falamos eu te amo para alguém que é desconhecido. Ninguém para uma pessoa desconhecida na rua e diz eu te amo. Mesmo lá no Gembe, mesmo lá no Frei Anselmo. Nós não vamos chegar para as pessoas, muitos daqueles que nós conhecemos e que convivemos ali, se nós falarmos, vão chegar e falar que eu te amo, daqui a pouco está um monte de processo por assédio, por isso, por aquilo. Porque nós ainda temos sérias dificuldades com esses sentimentos. E se nós temos dificuldade com sentimentos, imagina com a ideia de Deus, o soberano. O que nós poderíamos compreender como a magnitude excelsa do Criador sob a supervisão de Jesus, nosso guia e modelo, o diretor angélico do nosso planeta. É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência a fim de, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes e de sua elevação para a harmonia do conjunto. À medida em que nós vamos avançando espiritualmente, à medida em que moralmente nós vamos crescendo, os recursos que a divindade nos oferece, os recursos que Jesus coloca à nossa disposição, só nos faz avançar. É através do amor, é através da vivência do amar ao próximo como a si mesmo, que nós vamos tendo essa ideia de Deus agindo em nossa vida e para a nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos enganar a Deus, nós queremos mentir a Deus como nós mentimos para os seres humanos, nossos familiares, os nossos consanguíneos, no trabalho, um atestado falso, uma mentira para poder viajar, aproveitar o feriado, sobre, eu não estou, não vou na festa, não, na comemoração, porque eu tenho um evento ou outro. Nós somos muito hábeis para arrumar desculpas. Porém, Deus, nós não temos como enganar. Exatamente porque nós não sabemos como ele é e como ele se apresenta. Então, se de repente nós estivermos em uma situação que estamos procurando esconder de tudo e de todos, mas Deus não entra nesta colocação. Por isso o próprio Cristo disse, quando nós orarmos, precisamos orar em secreto, em segredo, entrar em nosso aposento. Entrar no aposento não é a sala, não é o quarto, é o nosso interior, essa conversa, esse diálogo, é o conheça-se a ti mesmo através desse colóquio, desse diálogo entre nós e esse ser invisível que nós não vemos, mas que é tão atuante na nossa existência.
Para aqueles que são ainda adeptos de dizer que o espiritismo ou a doutrina espírita não é uma religião, é apenas uma doutrina, ou, como muitos dizem, é apenas uma filosofia, é apenas um estilo de vida. Então, essa ideia de Deus que nós estamos falando, se a doutrina espírita não é religião, pelo menos a ideia de Deus vai por água abaixo quando nós tomamos conhecimento das obras da codificação. No Livro dos Espíritos, lançado em 1857, a palavra Deus aparece 618 vezes. No Livro dos Médiuns, lançado em 1861, a palavra Deus aparece 160 vezes. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, a palavra Deus aparece 725 vezes. No livro O Céu e o Inferno, lançado em 1865, a palavra Deus aparece 497 vezes. E no livro A Gênese, lançado em 1868, a palavra Deus aparece 419 vezes, sempre partindo de que são a primeira edição, sempre a edição original. Então, aqui mostra se Deus é tão bem colocado, se Deus está tão bem intrínseco em todas as obras da codificação, falar que a doutrina espírita não segue o evangelho ou que não é uma religião, simplesmente por aquilo que ela não explica, é um atestado de ignorância. Nós não entramos em discussões, em convencimento, mas para nós é a referência do legado do Cristo, que ele sim nos apresentou esse Deus de amor e de bondade infinita. Os atributos que damos a Deus são frutos da ideia que fazemos de nós mesmos. Quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele compreende Deus. Se antes precisava de sacrifício, se antes lembramos que as tormentas, as tempestades, vulcões, terremotos, a peste, tudo isso era um castigo, a colheita, a fertilidade, as realizações materiais, era um prêmio. Sim, as criaturas se dividiam entre os privilegiados e os que estavam sendo punidos. Hoje não. Hoje, nós, evoluídos com a maioridade espiritual que o Cristo trouxe quando ele aqui esteve entre nós, então hoje nós não enxergamos Deus. Nós não conseguimos tocar Deus, mas sabemos que ele existe. E a resposta, onde está, está exatamente na nossa consciência. Nós trazemos isso na nossa ideia, nós trazemos isso no nosso HD espiritual, no nosso perispírito, que nos acompanha desde a nossa criação. Agora, havia, acerca deste tempo, Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois foi ele quem operou maravilhas. Ele era o Cristo. Ele surgiu a eles vivo novamente no terceiro dia, como haviam dito os divinos profetas, e 10.000 outras coisas maravilhosas foram ditas a seu respeito. Este Flávio José é o mais famoso e o mais fiel historiador de todos os tempos. Todos aqueles que estudam, todos aqueles que pesquisam religiões, Bíblia, a vida do Cristo, profetas, têm como livros base os livros de Flávio José. São as referências mais antigas de pergaminhos e de outros textos ainda em hebraico e alguns até mesmo em siríaco que ele teve acesso. Então, ele fala assim, de que Jesus existiu.
Se nós tínhamos uma ideia de Deus e quem é a representação de Jesus, então ele traz que Jesus existiu e, principalmente, pelos seus feitos, aquilo que ele deixou como legado é a comprovação da sua existência e da sua passagem pela terra. Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado por muitos como rei de Israel, executado pelos judeus e que continuou vivo nos ensinamentos de seus seguidores. Esse filósofo sírio, Mara Bar-Serapião, é outro, não chega a ser um discípulo de Flávio Josefo, mas as fontes que ele usou como ali também são essas pesquisas do templo, são textos em aramaico, são textos em hebraico, alguns em grego, como o Novo Testamento, que é praticamente escrito originalmente, quase todo ele em grego. Então, a ideia de Deus, para nós, ainda é inconcebível, mas Jesus, nós temos essa compreensão e esse entendimento. Nós temos essa referência carnal, essa referência material dessa manifestação divina do amor em forma humana que um dia caminhou aqui entre nós e é o responsável direto por este planeta que ora nos abriga. Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa parte é mais acessível. Essa parte está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 5. Então, João, por isso o Evangelho de João é o mais espiritual dos evangelhos. Por quê? Ele conviveu com o Cristo. Era um adolescente naquela época. Ele está falando, ele é testemunha ocular. Ele presenciou o que está relatado lá no seu Evangelho. Mateus, Marcos e principalmente Lucas, que não conheceu Jesus, mas principalmente Mateus, porque Marcos também não conheceu, mas Mateus, o evangelho dele é fundamentado e escrito a partir do relato de José. O de Marcos é o eco de Pedro. O evangelho de Marcos foi escrito a partir de uma conversa que Marcos teve e tinha com Pedro, até porque Pedro era analfabeto. O Evangelho de Lucas é do ponto de vista de Maria. Quando Lucas, na sua viagem missionária junto com Paulo, Paulo de Tarso, então, disse para ele, por que você não escreve a versão da mãe de Jesus? Então, ele indica, porque ele falou, era esse o meu objetivo, mas eu não tenho tempo, vai você. E Lucas atende a solicitação de Paulo e vai até Éfeso, e lá conversa com Maria. Então, o Evangelho de Lucas é o mais feminino, é o mais sensível. Mas o de João é o relato do próprio apóstolo, aquele que foi o único a desencarnar de uma forma natural. Então, ele está relatando o que ele viveu, e ele fala, porque Jesus ali o contava. O mundo foi feito pelo Cristo. E se nós olharmos o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, se nós olharmos para o livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, pelo Hernani Guimarães, quando nós estudamos ali as experiências que foram realizadas, nós compreendemos a importância de Jesus como diretor angélico desse planeta. E aí compreendemos todas as experiências, inclusive a experiência de vida que o Cristo teve para exemplificar a evolução espiritual para todos nós. Há provas devastadoras da existência de Jesus, tanto na história secular quanto bíblica. Seja o Jesus histórico
ou seja, o Jesus evangélico. O Jesus histórico existe pela comprovação dos fatos, as provas que hoje existem, como Flávio Joséfo e o Mara Bar Serapião nos diz. Mas o Jesus evangélico, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não têm a preocupação de relatar os fatos numa ordem cronológica, mas sim de acordo com o entendimento e os ensinamentos que Jesus passou a eles e que era para a posteridade, como nós outros hoje. Talvez a maior prova que Jesus realmente existiu seja o fato de que, literalmente, milhares de cristãos no primeiro século depois do Cristo, incluindo os 12 apóstolos, se desprenderam a ponto de dar suas vidas como mártires por Jesus. Ninguém vai dar a vida por alguém que não existe, por uma lenda, simplesmente por um mito. Então, quando a oração intercessória, que nós vimos lá na nossa terceira aula, se não me falha a memória, quando Jesus pede a Deus que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal, ele está exatamente mostrando a nossa destinação. As criaturas seguem ainda o seu exemplo. Jesus é hoje a personalidade mais estudada e mais pesquisada. Mas para nós espíritas, não é pelo fato de sermos melhores ou mais instruídos intelectualmente. É porque hoje nós compreendemos qual a razão da nossa existência, de onde viemos, por que estamos na Terra e qual é a nossa destinação. Sem ter Jesus como exemplo, como modelo e guia, tudo se perde como comunicações ou simplesmente diferenças ou deformidades de acordo com o entendimento daquilo que as denominações religiosas pregam. Então, para nós, Jesus é essa referência. Hoje já não tem necessidade de mártires. Hoje já não há essa necessidade de sacrifícios, de fogueiras e tudo mais. Porém, falar ainda de fé, falar de Deus, falar de amor, ainda é um grande tabu. Muitas criaturas têm muitas dificuldades de falar de Deus e de expressar a sua fé. E Jesus sabia disso, porque em seu evangelho ele diz: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele quando estiver junto de meu Pai. É um alerta, não é uma ameaça. É simplesmente mostrando que nós devemos sim mostrar a existência desse Cristo, que continua aqui junto de nós. As pessoas morrerão pelo que creem ser verdade, mas ninguém morrerá pelo que sabe ser uma mentira. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que vem para mudar costumes e tradições, enfrenta resistência, enfrenta preconceito e discriminação. Com Jesus foi assim, com o Espiritismo ainda é assim, e nós, com as nossa mudança, com o nosso objetivo, com a nossa dedicação, com o nosso comprometimento, muitas vezes nós também sentimos na nossa própria pele, no nosso próprio ser, as dificuldades ainda de sermos filhos de Deus e caminharmos livremente, expressando os nossos sentimentos. Jesus era um homem paciente. Várias vezes, amavelmente, desenhou um quadro para os seus seguidores: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho que nos conduz a Deus, a verdade que nos torna livre, a verdade que nos esclarece, a vida plena. Deus, somente Deus poderá tirar. Ninguém vai ao Pai. Jesus é a ligação, Jesus é a ponte, Jesus é o intermediário.
Jesus é o caminho para nós, onde nós seguimos individualmente. Sim, coletividade, mas não um ao lado, uns antes e outros depois, seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós. Os trabalhadores da primeira hora, sim, dentro da nossa compreensão, é esse o sentido. Jesus não exige de nós transformação em santos ou em anjos de hoje a amanhã, mas nós sabemos que, assim como os exilados de Capela, a transição planetária, as mudanças que se operam nos orbes, sim, aqueles espíritos mais recalcitrantes, aqueles espíritos mais arraigados e ainda que se comprazem no mal, esses sim serão exilados em mundos primitivos e que demorarão ainda mais para voltar ao ponto de onde foram exilados. Ele é a verdade. Existem tantas pseudo-verdades que parecemos desesperados para segui-las. Afinal, elas são tão atraentes, mas ele, Jesus, diz a nós para resistirmos a todas as tentações e confiar apenas em sua verdade, pois ele é definitivamente a vida. E nós temos que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos o alto, ou nós escolhemos a divindade, ou nós escolhemos o materialismo temporário onde nós hoje estamos estagiando. Nós queremos aquilo que é eterno para todo sempre, ou queremos os prazeres fugidios e as satisfações momentâneas que o mundo nos oferece? É preciso lembrar que quem passa pela porta estreita é o espírito e não o corpo. Então, não adianta cultuarmos o corpo, é preciso reverenciar o espírito, que é a criação divina. Podemos escolher viver regaladamente aqui na Terra. Tal escolha é cheia de ganância, egoísmo, sedução, prazer e fontes aparentemente inesgotáveis de satisfação. Ou podemos optar pelo caminho estreito que Deus preparou para cada um de nós. Esse caminho é Jesus. Jesus, ao declarar-se o pão da vida, quer expressar que a verdadeira satisfação e a felicidade do homem estão somente nele. O espiritual é colocado acima do material, o invisível sobre o visível, e a fé em Jesus nos traz vida e vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é conhecer e praticar os ensinamentos de Jesus. Fé é acreditar, é confiança, é crer. Sim, mas nós precisamos transformar a fé em obras. Fé ali contemplativa, uma fé de louvação e de simplesmente de pedir, não vai nos conduzir e nem nos fazer avançar na busca do nosso objetivo. Vida eterna, conhecer os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida diária. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui, que a câmera já está restabelecida? Não? Então tá bom. Sil? Não, Seba, pode continuar. Então vamos lá. Então, falamos de Deus e da ideia de Deus. Falamos de Jesus e de como é a representação do Cristo em nossas vidas. Por que somos as ovelhas desse rebanho? Por que estamos nesse redil? A doutrina espírita não fala o Consolador, os benfeitores, o próprio Kardec. Muito difícil fala que Jesus e o Espírito da Verdade é. Até porque há
todo um cuidado. Se Jesus usou esse pseudônimo de que espírito de verdade, era exatamente para preservar Kardec da perseguição e principalmente aí das injúrias e como é que fala? Das ofensas que viriam da sua parte. Alguns espíritas historiadores dizem que o espírito de verdade é uma pleiade de espíritos. Outros dizem que são todos os espíritos encarregados da codificação. Todos estão errados. Todos não observaram e não estudaram as obras de Kardec, as obras da codificação. Porque Kardec deixa bem claro que o espírito de verdade é o próprio Cristo. Basta ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Todas as instruções dos espíritos deste capítulo é relativa ao espírito de verdade. E ali nós vemos um eco das palavras do Cristo, como no que ele diz: vim outrora como os filhos desgarrados de Israel. Israel, ele está fazendo uma referência aos hebreus. Então, fazendo parte do átomo do arcanjo, a ideia de Deus, Jesus e quem é Jesus, e o Espírito de verdade, que diz mais diretamente a doutrina espírita. Na Revista Espírita de 1862, Kardec tece as seguintes considerações a respeito de uma comunicação sem identificação da autoria. O Espírito não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. Todas as comunicações dos livros da codificação, Kardec dá o nome do espírito, aqueles que se identificaram, outros, aqueles que, dentro da sua humildade, não queriam ali ter o nome divulgado, ele simplesmente diz um espírito protetor. Então, ele está dizendo lá na Revista Espírita, nessa comunicação que o espírito não se identificou, que muitos, ele está dizendo, o espírito não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espírito de verdade. Ou seja, não é todos os espíritos que ditaram a comunicação que são o espírito de verdade. A qualificação de espírito de verdade ou da verdade, de acordo com a tradução, não pertence senão a um e pode ser considerado como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. Então, Kardec continua falando, a qualificação, a identificação, o nome espírito de verdade não pertence a uma pleiade, não pertence a uma coletividade, pertence a um. E é por isso que tem como nome próprio espírito de verdade. E ele diz, no Evangelho encontramos essa referência. Qual é a referência? Nós vamos ver. De resto, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Não é para mostrar conhecimento. Prolixidade, muitas palavras, muito falar, pessoas que querem falar como se estivessem aí descrevendo o mundo. Não é a quantidade de palavras e nem palavras bonitas ou difíceis. O que ele está dizendo? Que esse espírito, o espírito de verdade, muito raro ele se comunica. Nós vimos isso na nossa terceira ou quarta aula quando falamos disso. Exatamente porque ele especificou dias e horários para falar com Kardec. Mas todos nós devemos ficar atentos às comunicações, porque como o próprio João,
o evangelista nos disse, nem todos os espíritos são de Deus, nem todos os espíritos são de bem. Agora, falar não é pelo muito falar e não é pelo falar, mas sim pela essência daquilo que estão falando. Na Revista Espírita, de 1868, em uma comunicação de Lacordaire, o espírito, tem-se a informação sobre a participação do espírito de verdade na codificação espírita. Era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Essa imagem da direita é uma representação do que era a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, a irmã Dufour, que é o espírito, ela dizia que via-se essa imagem, os médiuns de vidência como ela, essa imagem que ela falava que via, essa ideia de Jesus, os espíritos encarregados pelo Cristo da codificação, ali, como se fosse atrás, onde estava colocada a mesa. Então, ali estava Lacordaire, ali estava o cura de Arnes, ali estava José, Lázaro, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo. À mesa estavam os médiuns, mas tinha-se também uma plateia convidada. Assim eram as reuniões na Sociedade Espírita de Paris, como diz a irmã Dufour. Então, e Jesus diz isso, Kardec diz isso lá na Revista Espírita, que o Espírito disse para ele que era Lacordaire disse que era preciso completar o que não podia ter sido dito. O próprio Cristo, a respeito do Consolador, ele disse que ele iria para restabelecer a verdade e ilustrar aquilo que não pôde ser dito à época em que o mestre caminhou entre nós. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos, revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da ordem social. Sob a orientação do Cristo, então Kardec enviou perguntas a várias partes do mundo, a todos os continentes. Essas cartas voltavam com as respostas, porque toda mensagem de cunho universal, ela é difundida em todo o planeta. Então, naquela época não tinha internet, mas Kardec codificou, ele fez ali o que era comum a todas as perguntas, a todas as respostas que ele recebeu. Aquilo que era só um espírito que falava, aquilo que era só um médium que falava, aquilo que era falado só num país, só numa nação, só num continente, todas essas comunicações foram descartadas. Agora, todas aquelas que tinham palavras, textos, e a essência era a mesma, essas foram mantidas. E são essas comunicações que hoje formam todo esse conteúdo, a revelação e a autoridade da doutrina espírita sob a supervisão do Espírito de verdade. Mas vamos recorrer ao Evangelho para saber a quem esse nome poderia qualificar, porquanto Kardec disse que era um nome próprio. Lembra? Kardec falou que era somente a um? Então, ele falou que era um nome próprio e que nele estaria especificado. No Evangelho, no Novo Testamento, a expressão "em verdade vos digo" é dita por Jesus por 60 vezes, eliminadas todas as passagens comuns. Jesus, então, no seu Evangelho, no Novo Testamento, Jesus diz: em verdade vos digo", 60 vezes, onde a palavra verdade é o foco essencial. Podemos ainda enumerar mais essas outras duas passagens. Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Desdobrando o trecho em vermelho, temos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por essas palavras, já não daria para nós identificarmos quem poderia se denominar o Espírito de verdade? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não foi Jesus que disse? Nenhum outro espírito, nenhum outro evangelista, nenhum outro pesquisador e nem mesmo Kardec em nenhuma situação disse. Então, por aqui, já não daríamos para saber, através da verdade que está sendo dita, quem é o Espírito? E a segunda, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou a verdade nos tornará livres. À medida que nós tomamos conhecimento da verdade evangélica, da verdade do Cristo, à medida que compreendemos a verdade da nossa existência e a verdade da nossa destinação, nós nos tornamos criaturas livres. Livres de quê? Nós estamos nos libertando das nossas tendências, das tentações, de tudo aquilo, desses sentimentos de inveja, de orgulho, de ciúme, da maledicência, de tudo aquilo que atrasa a nossa existência. É essa verdade que nós devemos buscar conhecer, a verdade que é Jesus, e praticá-la diuturnamente. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim: em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salva. Paulo não conviveu com Cristo. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Então, na carta aos Efésios, ele está dizendo: em Cristo que vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, a palavra do Cristo, o evangelho que salva. Na carta também de Paulo aos Colossenses, ele fala assim: ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, por causa da esperança daquilo que para vocês está reservado no céu. Tal esperança já lhes foi anunciado pela palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Não é questão de interpretação de texto, não é questão de achar misticismo, fanatismo ou toda uma pureza doutrinária. É preciso estudar o Evangelho, é preciso estudar as cartas, a Bíblia, como seja, mas é preciso estudar os livros da codificação, para que nós possamos compreender nas palavras não o objetivo intelectual, mas a essência do que está dizendo. Já lhes foi anunciado pela palavra da verdade. Ele poderia ter colocado: já lhes foi anunciado pela palavra do Cristo, o evangelho que chegou até vocês. Então, é para isso que existem algumas pessoas que estudam, que pesquisam. Tem algumas pessoas que procuram desvendar, vamos assim dizer, o que as palavras dizem exatamente para esclarecer aqueles que não têm tempo, aqueles que ainda duvidam, aqueles que ainda estão muito presos ao materialismo. A palavra do Cristo é o Evangelho. Na segunda carta de João, ele diz assim: o ancião, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo sinceramente, não apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade. Não é essa verdade de verdadeiro ou falso que nós conhecemos. Não é essa verdade de dizer: ah, a pedra é um mineral, ah, a grama é um vegetal. Não é essa verdade que ele está dizendo. Ele está falando ao ancião, aos juízes da época e os seus filhos, ele fala: amo sinceramente. Ele está falando: não apenas eu, João, lá recluso na ilha de Patmos.
Ele está dizendo, todos aqueles que conheceram o Cristo, a verdade absoluta. É que João estava falando de uma forma cifrada, porque foi a época da perseguição maior do Império Romano. Mas ele também se refere ao Cristo como a verdade, assim como Jesus se identificou a Kardec, o Espírito de verdade. Chateaubriand, numa comunicação em 1860, diz: sois guiado pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento, para abrir a era da renovação e de aperfeiçoamento, que vos predizem os vossos guias espirituais. Então, Chateaubriand, ele está dizendo, sim, o verdadeiro, o guia e modelo, o diretor angélico. E ele não poderia ser mais claro. Ele diz, é o próprio Cristo que está na supervisão da autoridade e da revelação da doutrina espírita. É Jesus, ele está dizendo, é o próprio Cristo que está supervisionando, direcionando ali os benfeitores, os guias espirituais encarregados da implantação desta doutrina consoladora, o Consolador, através do conhecimento e da prática diária na nossa vida comum. Erasto, em 19 de setembro de 1861, o espírito Erasto, que era discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, ele diz na comunicação, não poderíeis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes, a vossa coletividade. Cortes aqui, coletividade, simplesmente os eventos. Mas ele está dizendo, Erasto, o que o Espírito de verdade, ele está dizendo, o encorajamento que o próprio Cristo, nosso bem-amado, ordenou que ele viesse trazer. Então, assim como nós acreditamos, e lá está escrito, as comunicações de São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Cura de Arnes, os espíritos estão dizendo, mas sim, a codificação espírita, ela não está restrita a livro dos espíritos, dos médios, evangelho, céu e inferno, e também a Gênese. A revista espírita faz parte da codificação, sim. Para quem quer estudar doutrina espírita, não pode deixar de ter conhecimento do que está contido na revista espírita. É um arquivo fundamental para que nós possamos compreender toda a consolação que o Espírito de verdade nos traz neste momento da nossa evolução. Erasto ainda vai dizer, nós que somos, sob a direção do Espírito de verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, devo vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa. Meus bens amados, quanto o Espírito de verdade, mestre de todos, mestre de nós todos, espera mais de vós. Então, os espíritos, eles têm todo um cuidado, porque se Jesus não quis se identificar como o próprio Cristo, mas os seus auxiliares diretos, aqueles a quem o Cristo confiou a tarefa de nos trazer essas informações, Jesus estava sempre se fazendo ouvir. E, mais uma vez, Erasto disse, o Espírito de verdade, o mestre de nós todos, o que ele espera de cada um de nós. Então, de acordo com como nós vamos lendo, aqui são apenas alguns parágrafos. Nós vamos compreendendo
por que essa importância e por que dessa discrição quanto a esse pseudônimo. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Assim como ele diz que a verdade nos libertará, assim como ele disse que a felicidade não é desse mundo, assim como ele nos deixou que é preciso fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós sabemos que a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje é de provas e expiações, mas já estamos em rumo ao mundo de regeneração, e a tantos quantos forem permitidos. E enquanto estivermos neste planeta, qualquer que seja a sua condição evolutiva, Jesus será sempre nosso guia e modelo. Jesus será sempre a nossa referência. Como o próprio livro dos Espíritos traz, os Espíritos não disseram tudo, porque nós ainda não temos condições de compreender tudo. Assim como quando Jesus veio aqui e ele falou por parábolas, ele falou muitas coisas, deixando sublimado, deixando aí muitas vezes uma interpretação para o futuro, foi por isso que ele falou do Consolador. Hoje nós sabemos, à medida em que vamos tomando conhecimento e responsabilidade, nós vamos identificando e tendo a certeza de que não são palavras, não são apenas as letras, mas sim a essência do ensinamento que nos prepara para a nossa evolução. A passagem de Jesus pela Terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele, Jesus, preside os destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Co-criador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem. E é sob a sua direção oculta e com seu apoio que se opera essa nova revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo, vem restabelecer a sua doutrina, restituir aos homens o sentimento dos próprios deveres, o conhecimento da sua natureza e dos seus destinos. Então, Leon Denis está traçando para nós aí a rota segura da nossa evolução. Conhecer, servir, instruir, acolher e confortar. Conscientização para que todos nós, aprendizes do Evangelho, caminhemos firmemente em direção à luz. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o átomo e o arcanjo. E aí, nós vamos abordar uns temas um pouco mais complexos e, para muitos, um tanto quanto diferentes do que vimos. Porque nós vamos falar da dor dos animais, nós vamos falar de tratamento, terapias, né, que são onde os animais são os instrumentos, são a medicação. Então, nós vamos falar dor dos animais, tratamento com os animais, e vamos continuando, compreendendo a nossa destinação, desde o cristal até a esfera crística. Como já dissemos, vamos falar dos reinos, sempre estamos nos colocando, mas não basta simplesmente falar de vegetal, de animal, não basta apenas falar da chuva, do sol, ou do que está contido na Bíblia. Se nós não entendermos o propósito da nossa encarnação, nós nunca vamos compreender o processo da evolução. Então, é preciso entender o processo evolutivo do espírito para compreender o propósito da nossa criação. É assim, é esse o nosso objetivo.
e é assim que todos nós devemos nos portar. A ideia de Deus é inata, a ideia de Deus é peculiar a cada um de nós. Jesus, se mito, se uma lenda, se apenas uma referência, sim, para muitos, mas nós não nos atemos a fatos cronológicos, mas sim a essência do que nós fazemos. Quando nós praticamos o bem, nós nos sentimos bem. Quando nós fazemos algo benéfico para alguém ou para nós nos sentimos leves, em harmonia e equilibrado. Quando nós passamos perto da inveja, ciúme, fofoca, maledicência, entre outros exageros e desequilíbrios, nós sentimos um peso, nós sentimos uma total dissonância na nossa vida. Então, o nosso objetivo é, sim, nos melhorarmos a cada dia. E, para isso, precisamos conhecer, precisamos saber, para que possamos melhor fazer. É este o nosso objetivo, é esta a nossa meta quando falamos de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Quando falamos de Jesus, então temos que agradecer a Ele pela oportunidade bendita de trabalhar e de servir, onde e com quem estivermos, que possamos fazer com Cristo, pelo Cristo e em Cristo.